Oi, hoje a gente vai mergulhar na lição 93. A proposta dela é olhar para um pensamento bem íntimo, sabe? Um daqueles que fica ali no fundo, quase sem a gente perceber, mas que tem um impacto enorme. Vamos descobrir o que está por trás dele? A reflexão começa com essa pergunta. Pensa um pouco. Será que existe aquele medo sutil de que se alguém visse quem a gente é de verdade, mas de verdade mesmo, no fundo, essa pessoa se afastaria? É uma ideia que pode soar familiar para muita gente. E muitas vezes esse sentimento vai mais fundo. É como se lá dentro existisse alguma falha fundamental. Algo que, se fosse exposto, seria visto como feio ou até imperdoável. E o curioso é que esse é um sentimento que geralmente fica guardado a sete chaves. Talvez nunca tenha sido dito em voz alta para ninguém, mas ele tá lá, sabe? Operando em silêncio, no pano de fundo da mente. Pois é, e é aqui que a lição 93 entra. Ela chega justamente para desmontar esse pensamento. A proposta dela é exatamente essa: nos ajudar a nos libertar dessa crença específica. Ok, mas para a gente conseguir desmontar essa ideia, primeiro é preciso entender de onde ela vem. Como é que essa voz da culpa se constrói dentro da gente? Bom, o curso em Milagres dá um nome para essa construção, o ego. E não é para pensar num monstro, não. É mais como uma autoimagem, uma ideia que a gente cria sobre quem somos. E que é toda baseada na culpa, no medo e nessa sensação de que estamos separados. E olha só qual é a grande confusão que o ego faz, o truque dele. Ele pega uma coisa que foi feita, um erro, uma falha, e transforma naquilo que a gente é. A ideia de que um erro foi cometido, de repente vira eu sou o erro. Percebe a diferença? É sutil, mas muda absolutamente tudo. E é justamente para combater essa lógica que a lição apresenta um argumento bem radical, na verdade. A afirmação central da lição é de uma simplicidade poderosa. Nós não somos os nossos erros. Não somos nossas falhas, nem nossas supostas inadequações. Existe uma separação total entre o que se faz e o que se é. O texto reforça isso dizendo que esse eu, culpado, falho, inadequado, que às vezes a gente acredita ser, não é real. Ele é uma construção. É algo que foi montado, peça por peça. Pode ter acontecido um erro, claro, mas isso não tem o poder de definir a nossa essência. E aqui vem a grande pergunta, o convite para a gente parar um pouco e só considerar. E se nada disso que se acredita sobre a própria culpa for verdade? E se essa estrutura toda for, no fundo, uma grande ilusão? Ok, se esse eu culpado é uma ficção, então, o que é real? É aí que a lição nos leva a uma descoberta a uma outra identidade. Uma que, segundo o curso, nunca foi de fato danificada. E aqui vem uma das frases talvez mais diretas de todas. O eu que você fez não existe. Nossa, isso pode soar até assustador, né? Para essa parte da nossa mente, para o ego, soa como uma aniquilação. Mas a lição apresenta isso como o exato oposto, como libertação. E para essa nossa natureza, que nunca foi tocada, a lição dá um nome: impecabilidade. E veja bem, isso não quer dizer que o comportamento é perfeito. Não é isso. É sobre uma essência, um núcleo que permanece puro, não importa o que aconteça do lado de fora. E o mais incrível é que essa impecabilidade ela é garantida, ela não depende de nada. Não depende do que foi feito, do que não foi feito, do passado, do que os outros pensam e nem mesmo do que a gente pensa sobre nós. É uma condição original que já está lá. Sabe, se a gente for trazer isso para um campo da psicologia, é como se estivéssemos olhando para aquele crítico interno super severo, sabe? O tal do superego. E percebendo que, na verdade, ele não tem uma base sólida. Ele fala alto, mas não tem fundamento real. Tá bom, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que a gente sente isso? A próxima parte é justamente sobre isso, sobre experimentar essa ideia em vez de só ficar pensando nela. O convite é para uma prática bem simples. A ideia é fechar os olhos por um instante, repetir umas palavras mentalmente e, o mais importante, sem forçar nada. Não é para tentar acreditar à força. É só deixar as palavras encontrarem um cantinho aí dentro onde elas possam ressoar. A primeira frase é esta: a luz, a alegria e a paz habitam em mim. Só isso. Apenas deixe essa frase ecoar por um momento. E a segunda, que reforça a ideia principal da lição: a minha impecabilidade é garantida por Deus. De novo. Sem luta, sem esforço.
apenas uma permissão para que essa ideia se apresente. Certo. E como a gente leva isso para o nosso dia a dia? A lição tem uma sugestão muito prática para aqueles momentos em que a gente se pega julgando outra pessoa. Sabe quando bate aquela irritação? Pois é, nesses momentos, a prática é estender essa mesma ideia para essa outra pessoa, em silêncio, mentalmente, dizer a ela: a luz, a alegria e a paz habitam em ti. A tua impecabilidade é garantida por Deus. E o ponto aqui, veja bem, não é tentar mudar o outro, é curar a nossa própria percepção distorcida. E tudo isso nos leva a uma conclusão muito libertadora. A verdade não é algo que a gente precisa criar ou construir. Não se trata de se tornar algo que não somos. O trabalho é outro. É só remover as barreiras que nos impedem de lembrar daquilo que sempre esteve lá. No fim das contas, a escolha se apresenta a cada dia, a cada momento. É uma escolha entre continuar acreditando nesse eu que foi inventado ou começar a lembrar de quem nunca se deixou de ser. Uma escolha que, no fundo, está sempre presente.